Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma préola da nossa revista editora Betel. Estamos iniciando, irmãos, uma revista nova. Estamos iniciando o segundo trimestre de 2023. E a revista que nós vamos utilizar nesse trimestre é a revista Gênesis, cujo comentarista é o bispo Abne Ferreira. Irmãos, eu tenho grande expectativa que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações durante os próximos 3 meses. E eu queria fazer um pedido para você especial, mas só para você que gostou ou vai gostar do vídeo, que você ainda vai assistir, para você não se esquecer de curtir o vídeo, porque assim você ajuda a divulgá-lo, para ele alcançar outras pessoas também. O algoritmo do YouTube, ele gosta muito de ver as curtidas para poder indicar para outras pessoas também, tá bom? Não deixe também de comentar, o seu comentário é muito importante para nós. E eu queria até saber se você gostou ou não dessa temática da revista de Gênesis. Se você puder deixar aí o seu comentário, nós vamos gostar muito de lê-lo e pode ter certeza que todos são olhados com carinho. Em terceiro lugar, eu queria pedir para você para compartilhar com seus grupos de professores de escola bíblica dominical da sua igreja. Isso também ajuda muito a divulgar o canal, tá bom, irmãos? Continuando, eu quero anunciar que esses vídeos da EBD vão ser publicados toda segunda-feira às 18 horas. Eu coloquei isso como uma meta para minha vida, irmãos. Isso vai me desafiar a estar gravando aqui, tentar o máximo possível gravar no próprio domingo, como eu estou fazendo agora. Eu estou com a roupa que eu fui para a igreja, preguei hoje a Assembleia de Deus de Areia Branca, aqui em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, igreja na qual eu voltei a congregar agora recentemente. Então, eu acabei de pregar lá, já corri em casa, jantei e já vim aqui pro meu estúdiozinho na casa do meu pai para estar gravando para vocês, tá bom? E eu também estou gravando um novo quadro, tá? Que vai ser publicado toda semana, toda quinta-feira às 18 horas aqui no nosso canal, que é o quadro Livros que Marcam. Irmãos, muita gente me pede indicação de livro e eu vou começar a fazer várias indicações lá, tá bom? Eu só vou indicar livro que eu li e que me impactou, que me marcou. E eu tenho certeza absoluta que vai marcar você também, porque são mensagens do céu. E, dito isso, vamos então para a nossa lição, né? Que é a revista, que é a lição de número 1, cujo título é Do Éden a Babel. Irmãos, nós vamos estudar nessa lição de hoje, desde a frase de Deus para a serpente, descrita lá em Gênesis capítulo 3:15, até a queda da Torre de Babel. Esse será o percurso que a gente vai transcorrer, tá? De Gênesis capítulo 3 até Gênesis capítulo 11. E nesse percurso, é bom lembrá-los que quem acompanha o canal sabe que eu sou um professor que procuro pegar o tema, esmiuçar o tema, ver o que tem de mais importante e fazer alguns acréscimos. Todavia, nem sempre é possível. A aula de hoje, por exemplo, não dá. Por quê? Porque ela não aborda um tema, ela aborda vários textos diferentes. Então a gente vai seguir a sequência da revista, tá bom, irmãos? Então vamos começar a ministrar a nossa aula. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar para vocês que eu quero que você saia dessa lição de hoje capaz de responder 3 perguntas. E se você sair daqui, você que é professor de escola bíblica, sair daqui capaz de responder essas 3 perguntas, o seu trabalho na tua aula, com os teus alunos, será, no final da tua aula, poder perguntar para eles essas 3 perguntas e ter a certeza que eles serão capazes de responder. Por quê, irmãos? A gente não tem que apenas transmitir um conteúdo, a gente tem que ensinar as pessoas a aprender. E uma das formas de você ensinar a pessoa a aprender é desafiando ela com perguntas, com questionamentos. Então, anota essas 3 perguntas para você fazer para a tua classe ao final da aula. E pede também para eles anotarem a resposta delas, principalmente a base bíblica, os textos bíblicos que dão base para a resposta, tá? Primeira pergunta é, Deus sabia que o ser humano iria pecar quando ele criou o ser humano? Segunda pergunta é, como um Deus onisciente pode se arrepender? Se ele sabe o futuro, como é que ele pode se arrepender do que fez? Em terceiro lugar, qual foi o pecado dos homens da Torre de Babel? Então, essas 3 dúvidas aqui a gente vai tirar no final, mas vocês vão ver que elas serão respondidas ao longo da aula, tá bom? Sem mais delongas, vamos iniciar agora o nosso tópico 1. O nosso tópico 1, irmãos, que é o tópico que fala Elohim, o Criador e Senhor da história. Queridos, nesse nosso tópico 1, nós vamos abordar principalmente o texto lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, tá? Mas antes de nós entrarmos nos detalhes desse texto, eu gostaria de colocar alguns pontos relevantes
ditos pelo comentarista da nossa revista, meu pastor, Bispo Abne de Cássio Ferreira. Primeiro ponto é que Deus não foi pego de surpresa. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Por quê? Porque ele conhece o futuro e ele determina o futuro de acordo com a sua providência. E nem sempre também ele determina que algo aconteça, mas por saber que algo irá acontecer, ele já provê o antídoto. Então isso aconteceu, irmãos, em relação ao pecado. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, que o Cordeiro já foi conhecido, já estava morto desde antes da fundação do mundo. E Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Nós vemos também, queridos, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 7, falando acerca do esvaziamento de Cristo da forma de Deus. Como diz João, lá no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se referindo a Jesus, dizendo que ele estava lá no princípio. Nós vemos que esse mesmo Jesus que estava lá no princípio, em algum momento ele se esvaziou de sua glória. E qual momento foi esse no qual ele se esvaziou da sua glória? Ou seja, ele se despiu da forma de Deus, tal qual descrita em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 7. A gente pode colocar até o 11 aí, mas o principal é aí do 5 a 7. Qual foi o momento que Cristo fez isso? Essa resposta a gente extrai lá de João, capítulo 17, versículo 5, onde Jesus, na oração sumo sacerdotal, diz para o Pai: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória", observe bem, irmãos, "com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Cristo, antes que o mundo existisse, ele já havia se despido da sua forma de Deus, ele já havia se despido da sua glória. É por isso que está escrito que o Cordeiro já estava morto desde antes da fundação do mundo, porque o processo de morte de Cristo começou desde o princípio. Então, muito antes do ser humano ser criado, Deus já tinha um plano para a redenção do ser humano. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Nós vemos também que, como ele é onisciente, ele também consegue prever o futuro. É por isso que o nome dos salvos já estão no livro da vida desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo que eles estão no livro da vida, conforme Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Nós vemos também que em Efésios capítulo 1, versículo 4, que nós fomos eleitos nele. Esse nele aqui é em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Quer dizer, em Cristo, Deus já estava prevendo a nossa eleição, a nossa salvação, antes do mundo ser fundado. Porque ele já olhava para Cristo e já nos via, ele já nos conhecia naquele tempo. E é por isso que Paulo vem falando dessa salvação que é prometida desde antes dos tempos dos séculos. Então, queridos, é muito claro que Deus é um ser presciente, ele conhece o futuro. E por isso mesmo, Cristo já começou a se despedir de sua glória lá no princípio. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. E aí, queridos, é por isso também que Jesus falou lá em Mateus capítulo 25 que o reino está sendo preparado desde a fundação do mundo. Quer dizer, o reino de Deus para governar sobre a terra já está sendo gerado desde a fundação do mundo. Então Deus não tem plano B. É por isso que quando o ser humano peca e Deus vai estabelecer a sentença tanto do homem quanto da mulher quanto da serpente, quando Deus fala para a serpente, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele diz: "Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Quer dizer, Deus colocaria inimizade entre a mulher e a serpente. A mulher ali é a geradora de vida da humanidade. E entre a semente da mulher e a semente da serpente. E aí vem: "E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Quer dizer, há uma promessa de que a serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Mas a semente da mulher também iria pisar na sua cabeça. Em que momento isso se cumpre, irmãos? Isso se cumpre lá
no livro de Colossenses, tá? Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, onde está escrito: havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aí vem a parte principal. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando em si mesmo. Irmãos, esse texto aqui, Paulo está utilizando uma imagem muito corriqueira no Império Romano. Toda vez que o Império Romano tomava um território rebelde, ou pelo menos invadia um território novo, estava provocando alguma resistência de entrada aos romanos, os romanos levavam inúmeros, milhares de escravos para Roma, como prêmio pela conquista. E o conquistador, o general conquistador, ele trazia aquelas pessoas amarradas junto com as riquezas que eram apreendidas também na invasão, e eles entravam numa marcha triunfal dentro da Via Ápia, dentro da rua que era o principal acesso para Roma. E todo o povo ficava ali com seus louros, ficava ali celebrando, comemorando a vitória de Roma. Aí Paulo utiliza essa imagem para dizer que Cristo, ele despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A imagem que Paulo está invocando aqui é a imagem do triunfo romano. Quer dizer, Cristo expôs os principados e potestades, as forças das trevas, e os expôs publicamente, mostrando que triunfou sobre eles. Então ele pisou na cabeça da serpente. Só que essa promessa não é somente para Cristo, é para a semente da mulher que também estiver em Cristo, a semelhança de Cristo. E essa promessa vai se cumprir também nas nossas vidas, conforme Romanos, capítulo 16, versículo 20, onde está escrito: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quer dizer, essa promessa também é para nós, porque nós também somos a semente da mulher. Mas, é claro, a gente só realizará essa conquista, essa vitória, porque nós estamos em Cristo. E aqui eu preguei hoje sobre a nossa posição em Cristo, a doutrina da nossa posição em Cristo, mas eu não vou poder falar dela agora nesse momento, porque, enfim, vocês já imaginam que é bastante longa, né? Mas, por causa do que Cristo conquistou e por causa da nossa posição nele, Deus nos dará autoridade para esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Meus irmãos, é claro que quando a gente fala dessa presciência de Deus, várias dúvidas acontecem ou surgem na nossa cabeça. Eu lembro que ainda criança, eu perguntei para o professor de escola dominical: professor, explica uma coisa. Se Deus sabia que o homem ia comer do fruto proibido, por que Deus colocou a árvore lá no jardim? E aí ele ficou um pouco embaraçado, porque são temas complexos, demandam um tempo para explicação, e aí ele teria que explicar para uma criança. Eu devia ter uns 9, 10 anos de idade, eu já tinha essa dúvida, e eu imagino que os irmãos tenham muitas dúvidas também. Se Deus sabia que o ser humano ia pecar, por que ele fez o ser humano? E outras dúvidas mais relacionadas a isso. Irmãos, para que você não fique com dúvida, eu tive uma ideia, que era fazer um pequeno seminário para você. Um seminário que provavelmente terão videoaulas de aproximadamente 3 horas. É claro que para produzir um seminário de 3 horas, junto com a apostila, eu vou ter que estudar aí, no mínimo, umas 30, sem contar o que já foi produzido antes. Mas eu decidi produzir isso para vocês, seguindo aqui a orientação de alguns irmãos que me incentivaram, tá? A estar produzindo algum tipo de material um pouco mais profundo, com uma entrega maior, porque tem um espaço maior de tempo para vocês. E eu vou estar fazendo isso através de um seminário que procura tirar essas dúvidas. E eu destaquei a principal, mas é tudo relacionado à presciência de Deus e o Jardim do Éden, tá? Que é porque Deus colocou a árvore no jardim sabendo que o homem iria pecar, tá? Nós abordaremos também nesse pequeno seminário que Deus não planejou o pecado, mas o pecado estava nos planos de Deus. Deus já sabia que o homem ia pecar. Deus não planejou a queda, mas a queda já estava nos planos de Deus. Vamos falar também acerca da associação entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a liberdade. Vamos falar também acerca de diversos outros assuntos relacionados. Eu tenho certeza que vai ser impactante e vai aprofundar demais o teu conhecimento na palavra de Deus, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês no dia 14 de abril. O valor com a apostila será R$50, mas para os 100 primeiros que aderirem, a gente vai fazer um valor de R$30 apenas, tá? Para os 100 primeiros. Então, eu vou estar disponibilizando o link para vocês. Já podem fazer a inscrição. Dia 14 de abril ficará disponível. E terá uma apostila de brinde. Irmãos, essa apostila aqui
é um mini livro, tá? Pode ficar tranquilo que essa apostila aqui não vai ser pequenininha não, tá bom? Então eu acredito que os R$ 30 não pagaria nenhum livro sobre esse assunto. Então eu vou estar disponibilizando esse conteúdo para vocês. Mas avançando, porque como eu disse, a gente tem bastante coisa para falar na lição de hoje, a gente quer ser rápido na nossa exposição. Vamos falar um pouco também sobre o plano de Satanás para impedir o surgimento da semente da mulher. A gente vê já essa tentativa lá com Faraó no Egito. Faraó, ele ordena o assassinato das crianças. Por quê? Porque ele não queria ter nenhum concorrente, nenhum libertador. É claro que na mente de Faraó, ele não queria que o povo se multiplicasse, se fortalecesse e eventualmente voltasse às costas ou voltasse para se tornar inimigo dos egípcios. Mas na verdade o plano de Satanás era matar o libertador. E nós vimos esse plano se repetir com Herodes. Então tanto Faraó como Herodes, eles manifestam essa sede de Satanás por matar a semente da mulher prometida. E nós vimos também que não funcionou, porque ainda que os planos de Satanás sejam muito grandes e bem articulados, os planos deles não se comparam aos planos do nosso Deus. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado, porque ele é o soberano, ele é o todo-poderoso. Então, Satanás fez muita gente chorar através da atitude de Faraó, mas não impediu o libertador. Herodes fez muita gente chorar, mas não impediu o Salvador de vir ao mundo. E continuando, vamos agora para o nosso tópico 2. Nosso tópico 2 é o coração do homem e o coração de Deus. Irmãos, esse tópico também é um tópico interessante. Por quê? Porque ele fala acerca do resultado da queda humana nos sentimentos de Deus. E a gente vê, em primeiro lugar, irmãos, quando o ser humano cai, Deus tem que expulsá-lo do jardim. Porque está escrito na palavra do Senhor, lá em Abacuque, que os olhos do Senhor são santos e ele não pode contemplar o pecado. É por isso que está escrito também em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que não estou com a mão encolhida para que não possa salvar, nem com meu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas o vosso pecado fez separação entre vocês e eu. Então Deus diz claramente, é o pecado que separam vocês de mim. Deus não pode se aproximar do pecado, porque Deus é justo. Se ele se aproximar demais do pecado, o seu caráter, que é irrevogável, o conduzirá a aplicar o juízo. É por isso que quando Moisés intercede pelo povo lá no Monte Sinai, depois que o povo cai e com bezerro de ouro, Deus fala, Moisés, eu até posso ir no meio do povo, mas quando eu visitar o pecado deles, eu visitarei. E aí, irmãos, foi batata. Toda hora que o povo pecava, vinha uma maldição do Senhor e matava milhares. Um desses exemplos são as serpentes. Teve hora que Deus mandou fogo do céu. Então, ao ler ali final do livro de Êxodo, mas principalmente ali o livro de Números, nós vemos diversos episódios em que Deus verdadeiramente veio com juízo sobre o povo. Por quê? Porque ainda que Deus tenha atendido a oração de Moisés de não se apartar do meio do povo, Deus não poderia deixar de exercer juízo contra aquela geração perversa. Então, queridos, um dos problemas centrais do pecado é que Deus tem que se afastar da humanidade para não exercer um juízo imediato contra ela. E esse afastamento já é um grande problema, porque Deus ama, Deus é amor, conforme a definição de 1 João. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, com amor extraordinário, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nunca quis afastar o homem dele. Deus ama o homem como um pai que ama o filho de todo o seu coração. Então, o primeiro prejuízo para Deus foi o fim do relacionamento íntimo que ele tinha com a humanidade. Porém, o ser humano, a criatura de Deus, que é considerado filho de Deus porque foi gerado por Deus através das suas próprias mãos e do seu sopro, o ser humano foi se degenerando de tal maneira que Deus foi amargando uma insatisfação com essa degeneração ao ponto de entristecer o seu coração ao ver a humanidade. Em primeiro lugar, a gente já vê o princípio dessa degeneração logo na segunda geração de seres humanos. Na segunda geração, a primeira Adão e Eva, na segunda geração, os primeiros filhos do primeiro casal, nós já vemos a perversidade da humanidade, quando um irmão mata o outro por inveja. Por inveja, exclusivamente por inveja. Abel não fez nada de mal para Caim. A Caim ficou revoltado porque o sacrifício de Abel foi aceito por Deus. Ele ficou com inveja e matou o irmão. Então isso já mostra como que o caráter de Deus ele ficou chocado com a rapidez, com a velocidade com que o caráter da humanidade se degenerou. Isso se manifesta principalmente lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6 a 8,
Então arrependeu-se o Senhor. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Antes da gente começar a falar sobre Noé, vamos falar sobre esse assunto que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. O grande questionamento que a gente tem que se colocar aqui é o seguinte: Deus não é onisciente? Ele não sabia que o ser humano ia pecar? Como é que Deus, ele sabendo que o ser humano ia pecar, se arrepende de ter feito o ser humano? Ele já fez sabendo. E aqui, irmãos, o primeiro destaque que a gente tem que fazer é que a Bíblia, ela usa um linguajar, muitas vezes, para ser compreensivo para nós, que a gente pode expressar com uma figura de linguagem chamada antropomorfismo, que é da forma humana para coisas que não são humanas. Então, às vezes, para a gente entender um pouco do sentimento do coração de Deus, é importante a gente colocar os sentimentos de Deus como se fossem sentimentos humanos. O nome disso, esse recurso, essa figura de linguagem, chama-se antropomorfismo. Também, quando diz especificamente em relação aos sentimentos, a gente também pode chamar de antropopatia, que é dar forma de sentimentos humanos para algo que não é humano. São figuras de linguagem que a gente estuda em língua portuguesa. Então, o escritor aqui de Gênesis, que a gente crê que foi Moisés, ou pelo menos Moisés ele foi o propulsor inicial da escrita de Gênesis e dos outros 4 livros, os outros 4 primeiros livros da Bíblia, como Gênesis 5, né? Nós cremos que ele usou um antropomorfismo. Por quê? Porque é impossível que Deus se arrependa. Porque os profetas vão dizer que Deus não é filho do homem para que... Meu Deus do céu, esqueci um versículo tão fácil e repetido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu tinha tanto isso decorado, irmãos, que eu nem anotei. Então, como é que uma hora fala que Deus não se arrepende, outra hora fala que Deus se arrepende? Porque, na verdade, aqui, irmãos, a palavra arrependimento ou arrependeu-se, ela, no original, ela tem um sentido de suspirou. E aí o comentarista, o nosso bispo Abner Ferreira, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que Deus, ele se entristeceu, ele suspirou de desânimo, de tristeza, ao ver a degeneração humana. Isso não significa que Deus queria voltar atrás, porque estava tudo dentro do plano dele. Isso só significa que uma coisa é prever, a outra coisa é viver. Como Cristo. Cristo, ele sabia que Marta e Maria estavam tristes, mas quando ele vê Maria ali lançada aos seus pés, o adorando e chorando a morte do seu irmão, a Bíblia diz que Jesus chorou. Porque uma coisa é prever, a outra coisa é viver. Deus, apesar de estar no Kairos e prever o futuro, quando Deus ele se relaciona com a humanidade do Cronos e ele vive a experiência, Deus se entristece. O Espírito Santo não entristece, Paulo não diz, não entristeçais o Espírito Santo, Deus se entristece. Então ele se arrependeu-se aí nesse sentido, ele ficou muito triste de ter feito a humanidade. Então, Deus não se arrepende no sentido de querer voltar atrás. Isso, queridos, precisa ficar marcado, tá? Precisa ficar marcado na sua mente, tá bom? Uma coisa é prever, a outra coisa é enfrentar, é viver o que foi previsto. Outra coisa que eu queria destacar para vocês é a graça em meio ao juízo. Deus decidiu destruir a humanidade, mas a Bíblia diz, Noé, porém, era justo. Noé, porém, olha aqui, ó, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quer dizer, mesmo diante do decreto de juízo, havia uma disponibilidade de graça. Paulo vai falar sobre essa graça lá em Romanos capítulo 5, dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, superabundou a graça. E essa graça estava em Deus mesmo nos seus pensamentos de juízo. Então é por isso que Deus, ao olhar Noé, Deus decide poupar a humanidade através de Noé. Outra coisa importante aqui que o bispo Abner Ferreira faz, aqui mais relacionado a um debate mais teológico, tem só na parte da revista dos professores, é fazer um contraponto entre o que está escrito em Gênesis, que Noé era justo, e o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 3. Na verdade, ele faz uma citação do Antigo Testamento, dizendo que não há um justo nenhum sequer. E aqui o comentarista, o nosso bispo, ele fala de maneira muito, muito sábia, dizendo que uma coisa é ser justo comparado aos outros homens.
Então, comparado aos outros homens, não era um anjo. Ele com certeza era um homem justo. Outra coisa é ser justo comparado com a santidade de Deus. Lembremos-nos sempre de Isaías capítulo 5, os últimos versículos. Ai de fulano, ai de quem diz que o bem é mal, ai de quem diz isso, ai de quem diz aquilo, ai de quem faz isso, ai de quem faz aquilo. Mas em Isaías 6 ele contempla a glória de Deus e diz, ai de mim que pereço. Então uma coisa é se comparar com os outros seres humanos, outra coisa é se comparar com o santo, 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 conforme diz os serafins que assistem diante da sua face. Então, meus irmãos, comparado com Deus, não há um justo, nenhum sequer. Pelo contrário, Isaías diz que a nossa justiça perante Deus é como um trapo de imundícia. Quer dizer, o que para a gente é justo, para Deus é trapo de imundícia. Tamanho o desnível em que há entre a santíssima justiça de Deus e a nossa, tá? Então não podemos confundir a justiça perante os outros homens com a justiça perante Deus. Dito isso, vamos para o nosso tópico, o nosso próximo tópico, que é o tópico 3, que fala sobre Babel. Vamos falar agora sobre a Torre de Babel, tá bom, meus irmãos? E vamos começar falando acerca dos problemas relacionados à construção da torre em relação a Deus. Por que que Deus, ele foi inimigo daqueles homens que decidiram construir a torre? Por que que Deus se opôs a eles? Por que que Deus desceu na terra para impedi-los de finalizar aquela empreitada? A gente encontra, irmãos, a explicação para isso lá no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4, que foi a soberba deles, o orgulho deles. Em primeiro lugar, um orgulho como autopromoção. A gente vai encontrar em Isaías, capítulo 11, versículo 4, dito assim, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome. Eles queriam ficar para a história, eles queriam se tornar homens de renome, eles queriam se tornar homens grandes, eles queriam se tornar homens de prestígio, eles queriam se tornar homens de altíssima posição. Então eles querem edificar uma torre que fosse até os céus, para edificarem um nome diante de todos os outros homens. Então aqui diz claramente, aqui está, eu diria que implícito, mas para quem tem um olhar treinado está explícito. O pecado aqui é o pecado da soberba. É um nítido pecado da soberba. Em segundo lugar, essa geração aqui, irmãos, eles foram ensinados sobre o dilúvio. Existem registros sobre o dilúvio em várias civilizações antigas. Entre os sumérios, nós vamos encontrar entre os incas. Várias civilizações antigas falam de uma destruição da terra por água. Então essa geração aqui que estava muito próximo de Noé e dos seus filhos, dos seus descendentes, eles sabiam acerca do dilúvio. Então eles quiseram ser totalmente independentes do risco do dilúvio novamente. Eles não queriam estar submetidos ao juízo de Deus. Isso, mais uma vez, é o orgulho como autossuficiência. Em terceiro lugar, o pecado que eles praticaram foi o da desobediência, porque a ordem de Deus foi clara, tanto para Adão quanto para Noé. Que qual era? Multipliquem-se, sejam fecundos e se espalhem pela terra. E aí vem Gênesis capítulo 1, versículo 11, versículo 4, que é o finalzinho do versículo que a gente começou a ler anteriormente, que o objetivo deles era para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quer dizer, eles nitidamente estavam querendo desobedecer um propósito de Deus estabelecido para eles. Então, meus queridos, a gente vê aqui nitidamente 3 pecados. Pecado do orgulho como autopromoção, pecado do orgulho como autossuficiência. Os irmãos que já leram foram os leitores betas aí do meu livro. Quero dar uma boa notícia. Agora que eu não sei se vai sobrar tempo, irmãos. Eu passei na primeira fase de outro concurso e eu tô na dúvida se eu vou fazer a segunda fase ou não. Então, dependendo da minha decisão, eu vou conseguir arrumar um tempo para finalizar os últimos detalhes aí da edição do livro. E quem sabe a gente não publica ainda nesse primeiro semestre, tá? Vai depender de como vai ser a decisão que o Espírito Santo vai me orientar acerca da segunda fase desse concurso que eu passei. Então, nós não podemos deixar de notar que foram praticados 3 pecados. Ah, lembrei, eu tô falando do orgulho aqui porque o livro fala sobre orgulho. A segunda metade do livro inteira é sobre orgulho. Eu queria pedir para você, que foi leitor beta, nós tivemos aí aproximadamente umas 30 pessoas como leitores beta. Eu sei que a parte do orgulho, só mais ou menos umas 15 pessoas chegaram a ler e receber a segunda metade. Queria que você colocasse um comentário aqui para estar incentivando os irmãos a comprar o livro quando ele for publicado, tá? Ou dizendo como foi a sua experiência da leitura. Eu tenho certeza que foi muito edificante porque eu recebi muitos feedbacks positivos. E aqui
Quem tem um olhar treinado via aqui nitidamente o pecado do orgulho. Mas alguém pode pensar assim, eu já ouvi isso de pastores. Jefferson, orgulho é um pecado que todo mundo tem. Isso aí, Jefferson, não tem como resolver esse problema não. Todo mundo tem esse pecado. Só que tem um problema, irmãos. Às vezes a gente traça com trivialidade aquilo que para Deus não é trivial. Irmãos, o orgulho é simplesmente o pai de todos os pecados. Foi ele que gerou a queda de Satanás do céu e foi ele que despertou Eva a tentação para comer do fruto proibido. Então a gente não pode negligenciar o pai de todos os pecados. E só para a gente ter uma noção, uma vaga noção acerca da gravidade desse pecado, eu destaquei aqui para vocês vários textos que eu cito no livro acerca do juízo de Deus contra o pecado do orgulho. Só para os irmãos terem um vislumbre, porque isso aqui é só o começo, tá? Eu vou citar só alguns aqui, mas eu nem vou ler todos. Eu vou disponibilizar para os irmãos o slide, tá? O link do slide, para os irmãos que clicarem no link poderem acessar. Se tiverem algum problema com acesso, irmãos, é só me mandar mensagem no WhatsApp, que eu mando para vocês o link no privado e tento ajeitar o link para o resto da galera, tá bom? Então, vamos ler alguns versículos aqui. Aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Irmãos, não suportarei. Quer dizer, Deus não quer nem papo com esse cara. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. Deus mantém o soberbo à distância. Provérbios 6,16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos. É uma das coisas que aborrece o Senhor. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Ele tenta se aproximar de Deus, mas Deus não quer papo com ele. Sabe quando tua esposa tá chateada contigo, tu tenta dar um beijo nela e ela fica te empurrando, ela não quer papo contigo? Então Deus resiste ao soberbo. Em Tiago e em Pedro está escrito a mesma coisa. Nós encontramos também que Deus atenta para todo soberbo e abate-o. Deus abate o soberbo. E aí, irmãos, nós vamos encontrar falando que Deus abate o soberbo aqui em diversos textos. E eu citei, para ficar claro, somente alguns. Somente alguns. Está dizendo aqui N versículos dizendo que Deus abate. Então, se você acha que o orgulho é um pecado trivial, um pecado qualquer, permaneça nele. Porque Deus, uma hora, vai cruzar o teu caminho. E, por fim, a soberba precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. Você está às vias de ser derrotado. Às vias de ser derrotado por Deus. Você está às vias de sofrer uma queda. E eu citei outros mais, só para os irmãos terem um vislumbre da quantidade de textos bíblicos que condenam o pecado do orgulho. Então, quando a gente olha lá em Gênesis capítulo 11, versículo 4, que eles queriam edificar uma torre até os céus para elevar, para formar um nome para eles, a gente vê nitidamente ali a soberba daqueles homens. E aí o que Deus faz? Abate a soberba deles, colocando divisão entre eles, tá? E aqui eu quero praticamente finalizar a nossa exposição falando acerca do fim da unidade para colocar fim ao empreendimento. Tá? A estratégia de Deus para colocar fim ao empreendimento foi colocando fim à unidade. Essa foi a estratégia do Senhor. E por que, irmãos, Deus usou essa estratégia? Deus usou essa estratégia, irmãos, porque a unidade ela tem um poder extraordinário. A unidade tem um poder extraordinário. E colocando em linguagem simples, o que é unidade? É, no mínimo, 2 coisas, tá? É união e unanimidade. A gente encontra vários versículos bíblicos que falam sobre união e encontramos vários versículos bíblicos sobre unanimidade. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver muitas horas Paulo dizendo, ou os outros apóstolos, para a gente sentir as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, tende o mesmo sentimento. A gente vai ver o tempo todo a Bíblia Sagrada, lá no Novo Testamento, falando para a gente andar em unanimidade. Uma vez eu preguei, quando eu era adolescente ou jovenzinho, eu citei uma frase, eu não lembro de quem, agora me fugiu, mas na época eu citei o autor, que diz que toda unanimidade é burra. Por quê? Porque onde tem pessoas inteligentes, onde tem pessoas com consciência, com racionalidade, sempre vai haver alguma divergência. Uma vez eu citei isso, mas hoje eu me arrependo, porque eu aprendi que o propósito de Deus para a nossa vida é a unanimidade. Agora, como a gente vai chegar lá? A gente vai chegar lá sempre guiado pelas Escrituras como parâmetro e direcionados pelo Espírito Santo. E a unanimidade
com a união, meu irmão, que é o prazer de estar junto mesmo, direto, constantemente. Isso aí, meus irmãos, é um combustível para a gente alcançar o infinito. Tá? Não tem limite para a unanimidade. É por isso, quando Deus olha para essa unanimidade deles, como assim unanimidade e união? Primeiro, eles tinham a mesma língua, eles tinham o mesmo sentimento, mesma soberba tomou conta do coração de todo mundo, e eles tinham os mesmos objetivos. Então essa unanimidade, mais a união que formou a unidade deles, precisava ser rompida para o empreendimento não dar certo. Como o próprio Jesus disse posteriormente, que um reino dividido não prospera. Então, Deus acabou com a unanimidade deles, fazendo eles falarem línguas diferentes. E foi assim que Deus pôs fim a esse empreendimento. Irmãos, dito isso, nós vamos agora para o final da nossa exposição. E o final da nossa exposição é a nossa conclusão. Então, o que de principal a gente falou aqui no primeiro tópico, Elohim, o Criador e Senhor da história? Nós falamos acerca da palavra de juízo de Deus contra a serpente, que disse que Deus suscitaria da semente da mulher aquele que pisaria na cabeça da serpente. E nós mostramos que a morte de Jesus, muito tempo depois, não foi um acaso. O próprio Jesus disse, eu não citei antes, mas estou citando agora, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou para voltar a tomá-la. Então, sempre esteve no propósito de Deus a morte de Cristo. Sempre esteve. Eu falo isso também, acho que no meu livro. Os primeiros capítulos eu menciono isso e vou falar no seminário para todos que participarem. Vou falar acerca desse plano eterno de Deus, de nos fazer a imagem dele, não somente através das mãos e do fôlego de vida que foi soprado na narina do barro feito, que foi Adão, mas principalmente através do novo Adão, que é Cristo. Cristo é o plano A para formarem e multiplicarem as cópias de Deus por essa terra. Então, nós vamos mencionar isso também no nosso seminário, tá? Então, a humanidade não foi, o pecado da humanidade não foi algo que fugiu ao plano de Deus, tá? Não era plano, mas estava dentro dos planos que aquilo ocorresse. Segundo ponto, o coração do homem e o coração de Deus. O pecado entristece o coração de Deus, conforme nós dissemos. E isso fica claro quando diz que Deus se arrependeu de ter feito homem, ou seja, Deus ficou muito triste de ter feito homem. E por fim, falamos da Torre de Babel e dos 3 pecados principais. Orgulho como autopromoção, queriam ser grandes. Orgulho como autossuficiência, não queriam correr o risco de sofrer o dilúvio novamente. E também a desobediência. Então, irmãos, esse foi um breve resumo da nossa exposição. E, concluindo, eu gostaria de desejar para você que Deus, ele te dê uma semana abençoada, uma aula abençoada, que Deus possa te usar poderosamente. E nos vemos novamente na próxima segunda-feira, às 18 horas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.